interessantes aí no início da aula, nem sempre dá tempo de trabalhar todas. Uma questão que para mim é marcante, porque uma vez fizeram uma pergunta para um cara que era considerado lá um dos maiores na física lá da Federal, o cara estava dando uma aula, aí chega uma gurizada perguntando, senhor, por que mesmo que a bola faz uma curva quando ela gira? E era um cara que tinha feito uma prova, que poucas pessoas se encaram a fazer, que é uma prova, sei lá, eles chamam de prova das 100 horas, uma coisa desse tipo. O cara passa alguns dias fazendo prova, e só consegue um título se ele, né, mata, sei lá, 90% das questões, uma coisa bizarra. É tipo um campeonato mundial de física lá. Esse cara tinha feito essa prova e foi aprovado, ou seja, o cara que era o considerado mais top na UFSC de física. Aí os alunos chegam lá, professor, explica pra gente aí a bola. Tu bate na rosca e a bola faz a curva. Aí ficou uns 5 minutos parado. Cara, eu preciso pensar com mais calma, é um fenômeno muito complexo para explicar. Ele fala assim, né? Pô, a gente começou a rir, né? Na verdade, o que a gente entendeu? Ele começou a raciocinar, viu que tinha outras consequências, que tinha outras ideias para pensar, viu que ia demorar e queria dar uma resposta bem fundamentada e preferiu tirar o corpo, né? Isso é humilde, né, bicho? Imagina o cara que mais manja de física, um fenômeno idiota, ele prefere tirar o corpo e falar, não, eu prefiro pensar com mais calma antes de responder, né? Poderia ter lá arrumado uma explicação, mesmo que ele internamente tivesse ficado inseguro, ele poderia pegar mais firme das explicações e empurrar a boca abaixo, entendeu, né? Isso eu acho muito bacana, né? A gente tem que exercitar isso. A galera perguntou, professor, essa história de rotacionar uma bola, para onde é que ela gira? Para onde é que ela gira? O efeito da equação de Bernoulli, como é que é essa história? Bom, se eu for explicar uma bola girando, indo lá para frente, o centro de massa dela está indo lá para frente, está rotacionando nesse sentido, pela explicação de acordo com a equação de Bernoulli, o que ia acontecer? O ar, quando atingir a bola de frente, né, vai escoar pelas beiradas dela. Esse ar que passar por cima vai ter uma velocidade maior relativa do que o ar passar por baixo, já que ela rotaciona aqui no sentido do ar. Concorda comigo? Lembra que uma vez eu peguei uma folhinha e assoprei, e quando eu assoprei a folhinha, em vez de ela descer, ela subiu? Porque quando eu aumento a velocidade do ar, a pressão dinâmica aumenta, mas a pressão estática cai. Por isso que o avião voa, né? Porque a asa do avião, ela tem um formato tal que a parte de cima da asa, quando o ar chega aqui, a parte de cima da asa tem um tamanho mais longo do que a parte de baixo. Quer dizer que a velocidade do ar que passa por cima tem que ser maior que a velocidade do ar. E como a velocidade do ar é maior, as moléculas que estão se chocando perpendicularmente à asa são atrapalhadas, ou seja, a pressão aqui em cima fica menor que a pressão lá embaixo. E aí o avião sobe, né? Aquele é o exemplo da folhinha. Eu jamais vou me esquecer, cara, o dia que o cara soprou a folhinha. Eu não me conformei, como é que pode a folhinha levantar, né, cara? Quando tu assopra ela, em vez dela descer, ela levanta. Tu lembra disso? Sim. Show de bola. Porque caso tu não lembrasse, ó, eu ia destruir a minha apostila em homenagem à ciência. Ó. Como sobe, né? A tendência do leigo é achar que assoprando, né? Tu vai empurrar o negócio para baixo, mas só se tu assopra de frente. Depois que ele desceu, se tu assoprar, ele sobe. Tudo bem? Ou seja, pela explicação da teoria de Bernoulli, nós teríamos que entender que já que a velocidade aqui é maior, a pressão aqui é menor e a bola deveria se curvar para lá, ó. Mas todo cara que já jogou bola e deu uma trivela na vida, sabe que ao dar a trivela, a curva faz nesse sentido. Concorda comigo? Aliás, ela começa a ir para lá porque tu faz ela ir para lá, né? Sabendo que depois ela com a rotação vai fazendo isso. Senhor, então quer dizer que Bernoulli é um bosta? Não. Quer dizer que não é a diferença de velocidade um fenômeno importante. Afinal, o ar possui uma certa viscosidade, ou seja, o ar ele pode gerar um atrito, uma perda de energia por atrito. E o atrito viscoso é diferente do atrito sólido com sólido. Lembra? Fat igual a mívisa normal? Quando a gente fala que Fat é igual a mívisa normal, a gente ignora a área em contato, porque a área de superfícies em contato não importa para o atrito. Lembra disso? Que loucura, né? Como é que pode a área não importar para o atrito? Alguém sabe explicar por que a área não importa para o atrito? Tem a ver com pressão, parabéns. Então eu te pergunto, por que pneu de carro de corrida é largo? Já que não importa o atrito?
porque importa, tu vê, né? Pois é, na verdade, quando a gente ensina o atrito, a gente está imaginando uma superfície perfeitamente lisa, plana, sem óleo. E nessa superfície perfeitamente lisa, plana, sem óleo, pode ser um pneu infinitamente fino ou um pneu super largo, vai dar o mesmo atrito. Só que na pista real tem óleo. E aí o pneu fino passando pela gota de óleo perde o atrito e o cara morre. Um pneu largo, dificilmente ele vai passar numa super poça de óleo, né? Ou seja, devido às irregularidades do mundo que os carros de corrida têm pneu largo, não é para aumentar a força de atrito, certo? Que interessante, né? É para evitar as irregularidades da pista. Então vamos voltar. Quanto maior a velocidade do objeto que se desloca no ar, maior a velocidade, o atrito viscoso depende da velocidade. E depende com o quadrado da velocidade. Dobrando a velocidade, quadruplica o atrito viscoso. E será que depende da área de contato? Também, né, um caminhão que deve gastar mais energia por atrito do que um carro. Concorda comigo? Tudo bem para vocês? Pô, peraí, já que a velocidade é maior nessa região, o contato do ar nessa região deve ser muito mais intenso o atrito, né? Concorda comigo? Certo? Então, na verdade, já que o atrito desse lado é maior que o atrito desse, as forças do lado de cá devem superar as forças do lado de lá. Ah, então tu vê, apesar da diferença de pressão querer fazer a bola se curvar para um lado, o atrito faz com que ela se curve para o outro. Então é pelo atrito viscoso que a bola faz a curva que faz. Professor, quando toca a bola assim, quando ele bate, você vai para trás, o que acontece? Tu quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Uma sinuca, por exemplo, tu joga a bola para frente, mas dá um taquinho embaixo para ela rotacionar no sentido oposto? É. E aí ela vai e retorna. É isso? Absolutamente inteligível. Quando a gente usa esse taquinho embaixo na sinuca para poder matar a bola e não encaçapar a bola branca, né? Para depois da batida ela retornar. Não vai tentar fazer isso no fliperama da esquina porque aquele pano não é o lã adequada para jogar, tá? Outra, a bola não é uma bola de um bilhar adequado, o giz é um giz vagabundo e a ponta do taco não é de couro. Então é por isso que tu não consegue jogar decentemente lá. Vai num lugar bom que tem uma mesa profissional e tu vai te encantar com um jogar de sinuca de qualidade. Não tem nada a ver com aquelas fichinhas nojentas. Aí olha só, deu um taquinho embaixo. A bola vai pra frente como se eu dei um taquinho embaixo? Por inércia, né? Ela vai porque houve um impacto e ela vai por inércia. Porém, ela está girando no sentido oposto. Só que esse atrito é um atrito dinâmico ou estático? Dinâmico porque está derrapando, concorda comigo? E o atrito dinâmico é menor que o atrito estático. Quando esse atrito dinâmico vai deslizando e vai eliminando, vai parando a bola, a tendência dela continuar por inércia, quando a bola para, ela ainda tem um pouco de rotação e nessa hora deixa de ser dinâmico porque ela parou e passa a ser estático. Esse aumento do atrito e a rotação inercial dela, né, a inércia rotacional dela, faz com que ela retorne. Então é um fenômeno que está relacionado com o atrito e com a inércia. Dois tipos de inércia. Cara, olha que bonito explorar isso numa questão de física. Quais inércias, use a ideia de inércia para explicar esse fenômeno da sinuca. Pô, que legal, o cara tem que ter a noção de que ela vai para frente por inércia linear e ela retorna devido à inércia rotacional. O que é a inércia rotacional? O corpo que está girando tende a continuar girando. Lembra do helicóptero? Eu já expliquei porque o helicóptero é o meio de transporte, o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Nunca expliquei isso para vocês? Porque helicóptero pousa mesmo sem motor. Helicóptero pousa mesmo com o motor explodindo. Ele consegue pousar. Interessante isso, né? Como é que isso acontece? Primeiro, alguém lembra qual é o meio de transporte mais seguro do mundo? O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. É muito mais comum morrer de bicicleta ou caminhando na rua do que dentro do elevador. Tu está muito mais seguro dentro do elevador do que caminhando na rua. Às vezes as pessoas não se tocam nisso, né? Mas o meio de transporte mais seguro do mundo não é caminhar a pé, é andar de elevador. Escada rolante, pessoal, é perigosa, mata muita gente. Cabeça de bagre, vai lá, tá com o filhinho, e tá com o filhinho indefeso, coitado, e tá num carrinho, e tem uma placa grande, não ir com o carrinho na escada rolante. O cara retardado enfia o carrinho ali. O carrinho dá uma travadinha com as rodinhas de borracha nas placas de vidro da escada rolante, né? Trava o carrinho. O próprio pai vai ser jogado por cima do carrinho do filho, vão sair rolando, e as pessoas que vão se apinhando vão caindo pelas laterais. É bem esperto, bem inteligente, né? Fora outras formas mais bizarras de morrer em escada rolante, né? Mas o elevador é bom. O segundo mais tranquilo, helicóptero. Por quê? Porque aquela pá do helicóptero, ela tem uma super inércia. E na hora que o motor para de girar, a hélice não para. Acende uma luz vermelha apitando no painel, pé, pé, pé. E todo o cara que tirou o brevet lá para
ser piloto de helicóptero, o último teste que ele faz para ver se ele pode ser piloto é o teste da autorrotação. O que é isso? O instrutor está do lado dele, o instrutor vai lá e desliga o motor e fala, pousa. O cara tem que saber usar o passo da hélice. A pá da hélice ela tem uma inclinação, um ângulo de ataque. Ela pode atacar paralelamente ao chão ou ela pode atacar assim, né? Para voar tem que atacar assim, concorda comigo? Para empurrar o ar para baixo. Se eu deixo a pá do helicóptero voando dessa maneira reta, não vai empurrar o ar nem para baixo nem para cima. Concorda comigo? Quando apita o botão dizendo que o motor parou, o piloto sabiamente tira o ataque da asa, que mantém o helicóptero flutuando, e deixa o ataque da asa assim, ó, neutro. O que acontece com o helicóptero? Começa a cair, mas ele não cai como uma pedra. Porque já que a pá está com a parte plana dela virada para baixo e está girando, é mais ou menos como um guarda-chuva aberto à medida que ele cai. Ele vai planando. E já que tem inércia, a asa, que é com umas pás imensas, ela continua girando em altíssima velocidade, mesmo depois de alguns minutos o motor ter desligado. Olha que legal, certo? Quando eu estou chegando perto do solo, o que eu faço? Devolvo o ataque da pá. Eu tirei o ataque da pá para parar rápido, para ela ficar girando em falso, enquanto o helicóptero perdia altitude, e na hora que eu estou chegando para pousar, como ainda tem rotação devido à inércia rotacional, eu devolvo o ataque da pá. A pá volta a empurrar com as últimas energias rotacionais dela, volta a empurrar o ar para baixo, e o helicóptero então pousa suavemente, mesmo com o motor tendo falhado. Beleza? Então tu vê, cara, helicóptero, bicho, tem que dar merda grande para cair. Tem que dar cacaca grande. Geralmente é o bichinho que está controlando que faz a cacaca. Claro que pode ser o engenheiro que projetou e uma série de outros detalhes. Mas curioso, né? Lembrar disso, saber disso. Bacana, tu vê, uma colocação que aparentemente não tem nada a ver, né? Sinuca. Acabou nos remetendo à inércia rotacional. Claro, cara, a Terra está rodando e continua rodando. Faz 4 bilhões de anos que ela está rodando. Mas a rotação dela se alterou nesse período, certo? A rotação da Terra sofreu alterações, certo? Qual foi a última alteração de rotação que a Terra sofreu, lembras? Não, foi esses dias, cara. Tu não sabia que os dias ficaram mais longos esses dias? Oh, meu Deus. Não, pior que não. O tsunami, lembra? Tu não sabia que o tsunami, a Terra deu uma engordadinha? Ela cresceu 2 centímetros no Equador? É, cara, aquele tsunami mega que matou 300 mil, lembra? Aquele tsunami ele foi tão bizarro, o deslocamento de matéria foi tão grande na Terra, que a Terra, os satélites detectaram que a Terra cresceu uns 2 centímetros no Equador. 2 centímetros, tu vê a precisão que a gente sabe a cinturinha da Terra, né, cara? O cara do satélite fala, cresceu 2 centímetros. E se a bailarina abre os braços durante o plié, o que acontece? Quando ela abre os braços, ela rotaciona mais rápido ou mais devagar? A Terra abriu os braços. E como a Terra abriu os braços, a rotação dela deu uma diminuidinha. Os dias ficaram 0,003 segundos mais longos depois do tsunami. Que foda, né, cara? Olha só, os leigos jamais entenderão a vida. Só a galera que estudar um pouquinho, não precisa ser gênio, mas estudar pelo menos um pouquinho de física, para poder se pronunciar, para poder falar isso é bobagem. Ou que legal, vamos estudar com mais calma. Bacana, né? Os dias ficaram mais longos depois do tsunami, e isso tem a ver com a inércia rotacional. Olha que legal, a gente geralmente nem trabalha inércia rotacional no ensino médio. Que bom que a gente teve essa oportunidade de bater um papinho, porque o vestibular pode cobrar assim. Que legal, galera! Agora, eu me permiti esse tempinho, tá? Porque na outra turma eu atrasei a Física C. Eles fizeram umas perguntas loucas de ondas lá, eu me empolguei. Aí eu atrasei a Física C, vocês ganharam um brinde de inércia rotacional e o efeito da rotação da bola. Interessante. Ô pessoal, olha só. Isso é um... Claro, essa é a... E interna aqui é a... E esse aqui são os polos. Se eu quiser achar a DDP, ou popularmente a voltagem dos polos, eu pego a força eletromotriz e subtrai a perda de energia. R vezes I. Porque para calcular uma voltagem é R vezes I. Essa é a famosa equação do... Se eu for fazer um gráfico dessa equação do gerador, o gráfico V por I fica uma reta decrescente, está claro, né? Pela matemática básica, está claro que é decrescente. Alguém lembra esse ponto? Corrente de curto-circuito. Força eletromotriz é indispensável lembrar disso. Olha, o ponto alto que poucos alunos lembram, que se tu lembrar tu sai na frente, é como é que eu aproveito a energia ao máximo dessa bateria. Adoro, bem no meio.
bem no meio. Ou seja, a metade da força eletromotriz e a metade da corrente. Mas como é que eu vou achar essa corrente de curto? Porque não vai ter fórmula pronta. Zero aonde? Claro, se eu conecto um pedaço de fio os polos da bateria, eu tiro a diferença de potencial dos polos, cai a zero. E aí é só isolar o I. Tá multiplicando, passa. ICC, ou corrente de curto-circuito, é E sobre R. Pô, claro, né, meu? Pensa bem. V igual a R vezes I. Quem é o V da bateria? É o E. Se toda essa energia for jogada na resistência interna, é só colocar Rzinho aqui, né? Tá multiplicando, passa. Pronto. Nem precisaria da equação do gerador, né? É bonito fazer por esse caminho, o cara fica consciente que quando um gerador está em curto, a DDP nos polos é zero. Parabéns. Bom, então peraí. Se a corrente de curto-circuito é E sobre R, a metade dela é E sobre... Como eu já deduzi para vocês que potência, embora a potência na física toda seja energia sobre tempo, na eletricidade a gente usa V vezes I. Quem é o meu V para potência máxima? E sobre 2. E quem é o I? Totalizando na multiplicação, E ao quadrado sobre 4R. Isso é raro do aluno conseguir por conta própria. Não vai ter essa fórmula lá. Se tu lembrar que é no meio, tu tira de letra. Tu lembra da primeira vez que eu deduzi essa fórmula? Foi chata. Eu peguei a equação da potência, certo? Útil, deu uma parábola com gravidade voltada para baixo e calculei o x do vértice. Mas é muito mais prático assim. Se tu conseguir achar essa fórmula assim, tá na frente da concorrência. Agora olha só. Nós vimos que no gerador tem 3 tipos de potência na última aula. Porque essa aí já é a penúltima aula. A última aula, eu além de fazer esses comentários que estou fazendo, eu te falei que tem 3 potências importantes no gerador. Tem a potência dissipada, tem a potência gerada e tem a potência útil. Todas elas podem ser calculadas a partir da potência elétrica. E claro, né, o V igual a R vezes I é a forma sagrada que a gente sempre tem que ter em mãos. Onde é que ocorre mesmo a potência dissipada? É o resistor. É o resistor e é aquela que é interna. Então vamos chamar de resistência interna, parabéns. É lá que ocorre o efeito transformação de energia elétrica em energia térmica. Calor, pode ser, sem problema nenhum. Então peraí, é P igual a V vezes I. Mas para achar o V em cima de uma resistência, nós vimos que é R. Então colocando R vezes I aqui no V, fica R vezes I, onde este Rzinho é a interna. Gerado, onde é que está sendo gerada energia no gerador? Na força eletro. A fórmula é V vezes I, mas a força eletromotriz não é uma voltagem? Então P igual a E vezes I. Essa fórmula não existe, o que existe é essa. Tu é que tem que ter essa malandragem. Ah, o que eu estou gerando é a força eletromotriz. Para finalizar, qual é a potência útil? Pode ser, tu pode pegar a gerada e subtrair a dissipada. Mas se eu for olhar para o gerador, é a voltagem nos polos. Então a fórmula fica clássica mesmo, a clássica, V vezes I. Onde esse V aí é nos polos, é isso que é importante lembrar. Se tu quiser pegar a equação do gerador e substituir, tudo bem, aí depois de multiplicar vai confirmar aquilo que a galera falou, que a potência útil é igual à potência gerada menos a dissipada, a lei da conservação de energia. Concorda? Tudo revisãozinho. Aí no final da última aula eu comecei a te mostrar que dá para associar geradores, não foi? Associação de geradores. Quais são as formas de associar geradores? Assim como resistores, assim como vai acontecer no final do ano capacitores, vai ser ou em série ou em paralelo. Vamos revisar essas noções e vamos fazer um exercíciozinho. Série, paralelo. Qual é a característica original da associação de resistores em série? Legal, legal, legal. Para achar o resistor equivalente é só somar. Mas quando eu pergunto qual é a característica de uma associação em paralelo, eu estou querendo saber o que é igual para todos. A corrente. Então o que se divide? A voltagem, por isso que a associação em série é corrente igual e o apelido dela, divisora de tensão, para ficar bonito. Em compensação, na associação em paralelo, a voltagem tem que ser a mesma. Exatamente, exatamente. Importa? Obrigado, amigo. Então, galerinha, nós vamos usar essas noções para entender a associação de geradores. Quando for em série, não tem restrição, meu amigo. Não tem restrição.
Pode ter 1, 2, 3 ou 1000. Eles podem ser com características diferentes, cada um com a sua e cada um com a sua força eletromotriz. Se tu quiser achar um resistor que equivale a todos eles, o gerador é só tu achar a resistência equivalente e a força eletromotriz equivalente. Como é que é mesmo? É somar, porque já que as resistências estão em série, é só ir somando. É a associação de gerados e geradores. Obrigado, querido. Geradores. É isso aí, obrigado. Galerinha, olha só. Uma coisa interessante, para poder estar em série o gerador, o lado tem que estar conectado e o lado conectado. Um aluno fez uma pergunta interessante. Pô, professor, como assim o positivo com o negativo? A sensação que vai dar um curto ali, né? Para mostrar para ele essa ideia, eu tentei fazer uma analogia bem simples para ficar claro para o aluno por que a gente tem que fazer dessa maneira. E por que dessa maneira a gente soma as forças eletromotrizes para encontrar a força eletromotriz equivalente. Ó, E1 mais E2 mais E3. A gente já tinha falado bastante sobre o assunto ali no final da aula, levantou essa hipótese. Adorei a pergunta do amigo. Eu fiz uma seguinte comparação. Eu comparei como se fosse uma rampa. O que é uma rampa? É uma região que tem uma diferença de energia potencial gravitacional. Uma massa vai descer da parte mais alta para a parte mais baixa, né? Concorda comigo? Se tu tiver duas rampas iguais na tua casa e quer fazer uma rampa maior, tu pega a parte alta de uma rampa e conecta a parte baixa da outra. Concorda comigo? Uma bateria é uma rampa de elétron, pode se pensar assim, é uma rampinha de elétron. Então se eu peguei uma rampinha, elétron na verdade ali, como a gente disse, mais é o alto potencial e menos é o baixo potencial, é porque a gente está fingindo que as partículas que vão deslizar essa rampa são positivas, né? Se eu pego uma bateria, esse aqui é o menos dela, né, que está embaixo, menos energia. Esse menos só quer dizer que tem menos energia que esse mais. Não quer dizer que tem mais ou menos energia que o mais ou menos da tomada. Esse aqui é o detalhe, por isso que não é um potencial, é uma diferença. O potencial está aqui para cá. Aí aqui tem outra bateria, é igual, não parece, mas é idêntica. As duas representam uma diferença que seria igual a uma diferença de potencial gravitacional, só que é energia potencial elétrica. Então se eu pego duas rampas, esse aqui é porque está em cima, maior energia, eu tenho que conectar com o para fazer uma rampa maior, ó. Tá beleza, galerinha? Então fica relax. Quando tu conecta em série geradores, ao conectar o positivo de uma com o negativo da outra, não vai dar curto. Não vai dar curto, tá? O que daria problema é tu pegar o positivo, negativo e ligar com o positivo, e depois pegar esse positivo, esse negativo aqui, e ligar com o outro positivo. Certo? Só que se as pilhas tiverem o mesmo poder, cada uma delas, uma não vai conseguir vencer a outra, uma vai ficar empurrando a outra ali e a carga vai acabar não se deslocando, né? Então não haveria grandes problemas. Agora olha só, paralelo vai mudar bastante essa ideia, porque se eu for associar geradores em paralelo que não forem iguais, eles simplesmente deixam de estar paralelos. Por isso que a gente nem entra nessa possibilidade. Bom, se esses caras forem diferentes, pensa, se esse cara tiver uma voltagem diferente desse, a força eletromotriz desse diferente desse, se esse for maior, ele passa a ser gerador e esse receptor, quer dizer que os dois não vão jogar energia no objeto, vai ficar energia circulando entre eles, eles deixam de estar em paralelo, passam a estar em... Por isso que nós jamais conectaremos geradores diferentes em paralelo, só em situação emergencial. Ou seja, liga, usa e desliga, desconecta. Porque mesmo o aparelho estando desligado, se tu conectar em paralelo geradores diferentes, um vai querer jogar energia em cima do outro e não vai adiantar para nada. Citei para vocês o meu caso, né? Emergencialmente troquei as baterias, a bateria nova começou a sofrer em função da velha, tive que fazer a substituição antes de perder as duas baterias, certo? Cuidado, uma outra coisa que o aluno falou na outra turma e eu não havia citado aqui, até passou pela minha cabeça, mas eu me esqueci de comentar. O aluno fez uma pergunta muito pertinente que tem tudo a ver com a maneira como o vestibular cobra essa ideia. Ele perguntou, professor, sempre que no aparelho as pilhas estiverem conectadas uma do lado da outra, é paralelo? Que a tendência nossa é isso, né? Se tu colocou no controle remoto uma do lado da outra, tu automaticamente já pressupõe que está em paralelo.
tá? Mas não é necessário. Se tu conectou uma pilha na bundinha da outra, né, o pininho de uma na bundinha da outra é série, não tem jeito. Mas se tu colocou de lado, só vai ser paralelo se essa placa metálica está conectada nessa. E se essa placa metálica está conectada nessa. E não é regra. Tu vai ver um monte de aparelho que as pilhas estão colocadas lado a lado, mas essa placa não está conectada na placa do lado. Pelo contrário, essa placa está conectada aqui, essa placa tem um fiozinho escondido que conecta ali, e a outra plaquinha vem aqui, ó. Ou seja, isso aqui é uma conexão em... Porque o positivo, que é a pontinha, o machinho, está conectado no negativo, certo? Beleza? Meu filho, esses dias ele falando da tomada, né? Eu falei que é o macho e a fêmea. Aí ele ficou vermelho, assim, ficou incomodado, né? Tu vê que engraçado, né? A criança, ela já foi pro lado para dar conotação sexual, que é justamente a conotação do macho e da fêmea, né? O macho e a fêmea, e tu, né? E tu vê a criança inocente, né, cara? Não é inocente nem tanto, né? Só de o cara falar macho e fêmea, ele ficou... E o que foi, cara? Ah, ele achou que eu tivesse soltando uma piadinha, certo? Mas eu falei, não, se tu for numa loja da construção, tu pede um plug macho ou um plug fêmea, não é isso? Pode falar pra pilha também, né? O machinho e a fêmea. Agora, o macho ser positivo eu não entendo. Não sei de onde, né? Certo? Quando a gente compara via de regra, né? Em grande escala, os meninos e as meninas, né? Do ponto de vista de rendimento escolar, as meninas dão banho. Não sei de onde é que veio que o macho é positivo, né? É isso aí. Não, é que eu não acho legal, eu gostaria de falar, não, né? Mas é que é estatístico, né? Claro que existe exceção para tudo, né? Mas a minha irmã, ela foi regra, né? Ela me dava um banho em relação a... Aliás, dizem que o primeiro filho, né? Geralmente dá um banho no segundo, né? Já estudaram isso? Vou te explicar por quê. É que o segundo diz que se cria sozinho, né, meu querido? É, o primeiro com o móvel para estimular as cores. Aí o segundo, liga a TV, liga. Aí o cara sai meia boca, o cara acaba saindo meia boca. Eu não sei dizer. Ô galerinha, olha só, olha que legal a pergunta do colega. Ô professor, e se o aparelho tiver pilhas assim, uma do lado da outra, mas uma é invertida em relação à outra? É para conectar em série ou em paralelo? Olha, se for em paralelo, o engenheiro é um cabeça de bagre. Agora vou explicar por que geralmente quando é em paralelo, eles fazem as pilhas trocadas. Não é para que fique didático e o usuário saiba que é em paralelo ou em série. É só porque se eu for fazer em série desse jeito, eu não vou precisar desse fio aqui, ó. Eu vou conectar um fio bem menor, ó. Beleza? Ou seja, eu uso bem menos. Outro que pão duro é... Ah, não, faz 1 milhão de lanternas para tu ver. E em cada uma delas economiza 5 centímetros de fio. 5 centímetros vezes 1 milhão dá 5 milhões de centímetros, 500 mil, 50 mil metros de fio só. Vai sair só um pouquinho mais barato a produção final. Tá entendendo? Tá entendendo por que no Brasil, uma época, os carros vinham sem espelho retrovisor esquerdo? Ah, tá achando estranho? É, meu querido, é economia. Mas isso é porque é brasileiro, os caras não reclamavam, entendeu? Ah, brasileiro ele aceita, vamos arrancar o espelho retrovisor esquerdo, ninguém vai direito, aliás, o esquerdo seria mais importante, ninguém vai reclamar. Aí, claro, aí a legislação vem e fala, para de sacanagem, deixa de ser pão duro, quer ficar milionário, mas não vamos avacalhar com o povo. E tem mais, nunca viram uns carros com uns step que não são igual às outras rodas? Qual é o gênio que faz um carro e o step, o carro fica de lado, assim? Né? Pra que isso? Para faturar milhões a mais. Milhões a mais, tirar 1 quilo de metal ou meio quilo de borracha em cada roda, né? E elas são feitas aos milhões, né? Tu vê como a gente tem que ser criterioso do ponto de vista da engenharia, né? Às vezes é essa diferençazinha de uma graminha aqui ou acolá que torna um produto rentável ou não. Curioso. Legal. Ô galerinha, pergunto a vocês, como é que é essa história de pegar vários geradores em paralelo? Todos têm que ter a mesma? E todos têm que ter a mesma? Mas espera aí, vocês acabaram de me falar que a característica da associação em paralelo é a mesma? Então se eu for associar esses caras e achar um único resistor, desculpa, um único gerador, qual vai ser a força eletromotriz? Isso pode parecer bizarro pro leigo, né?
Quem é o cara que vai associar um monte de bateria de 12 volts, 10 baterias de 12 volts para encontrar, uau, 12 volts, né? Parece que não faz sentido, mas lembra qual é o sentido? Quando eu vou achar a resistência equivalente em paralelo, qual é o cálculo? Isso, qual é a formulazinha, alguém lembra? 1 sobre R equivalente é igual 1 sobre R1, 1 sobre R2, tira o... divide, multiplica, mas como os amigos acabaram de lembrar, quando as resistências são iguais é prático, é só pegar o número de resistências e dividir. Então se eu tenho 1, 2, 3, N geradores idênticos, a resistência equivalente passa a ser R sobre N. Um outro colega, ao olhar essa equação aqui, essa ideia, ele pergunta, sim, professor, quanto mais geradores, mais a resistência equivalente se aproxima de zero? É verdade, né? Se eu pegar uns 1000 geradores iguais, em paralelo, a resistência vai ficar dividida por 1000. Gerador já tem que ter resistência baixa, né? Se for alto, ele vai ser uma porcaria, né? Então, dividido por 1000, fica mais baixo ainda. Qual é o objetivo, então? O que eu estou procurando quando eu faço uma associação em paralelo? Diminuir a resistência interna para poder ter mais corrente. Se eu quero aumentar a voltagem, eu associo em série. Se eu quiser aumentar a corrente, eu associo em paralelo. Outra, tem um equipamento que vai entrar no mercado que é novo. E é um equipamento elétrico. E aí no mercado não tem a bateria que tu precisava, com 4,57 volts. Tu precisa daquela bateria. Será que vale a pena tu montar uma fábrica de novas baterias para o teu produto? Imagina, né, cara, você está fazendo um puta investimento no lançamento do produto. Aí não tem o equipamento no mercado que tu precisava, aí tu vai lá e manda fazer o preço de custo vai lá em cima. O que tu faz? Ou tu pega 2 baterias que já existem, associa em série, ou se não funcionar, tu procura outras para fazer em paralelo e usar o que o mercado já oferece para adequar o teu produto, certo? Isso é uma coisa meio lógica, né? Se um dia fores inventar um produto, é melhor de repente tu usar o que o mercado tem e montar esse produto com essa tecnologia já existente, do que lançar um produto do zero, né? Não que de repente, se tu tiver essa tecnologia, esse conhecimento, não vale a pena. Mas o mercado é cruel. Bom, agora olha só. O melhor seria eu fazer um exercício, um exemplo para vocês dessa parte. Porque tem questões que dá medo. Tu olha aquele desenho, aquela quantidade absurda de geradores ou receptores, dá medo. Eu fui fazer um com 3A e me decepcionei. Eu não vou nem pedir que vocês... Aliás, vou proibir que vocês façam aquele. Aquele lá é vergonhoso. Está proibido de fazer. Deixa eu ver qual. Não façam. Mas não façam porque é extremamente irritante. É revoltante até. O exercício 49 da página 63. Não façam. É ridículo. Eu vou fazer os 50 acreditando que esse vai ser bom. Porque o 49 eu fiquei envergonhado. Tarefa obrigatória, página 64, 52 da UFSC. Este é obrigatório depois dessa aula de associação de geradores. E eu vou fazer os 50. Depois se tu não resistir, quiser fazer o 49 e ficar na dúvida se tu acertou, tu assiste a aula da galerinha do lado. Beleza? É 6. Página 63, exercício 50 é o que eu vou fazer. Já dá uma lida ali, de repente tu mata ele antes de eu começar.